É momento de estudar a palavra de Deus, é momento de reflexão bíblica. Que bom te encontrar aqui, de novo nesse espaço, que nós temos procurado cultivar, estimular esse nosso momento de meditação. Ele, na verdade, é um aperitivo, né? Ele é um convite. Nós aqui trazemos um resumo, né? Na minha época, nós diríamos, uma avant-première. Hoje o pessoal fala um spoiler, digamos assim, do que nós vamos estar conversando domingo de manhã na igreja. Mas estamos aqui juntos nesse momento também de reflexão bíblica, de meditação da palavra de Deus. E você, minha irmã e meu irmão da Igreja Presbiteriana de Botafogo, ou todos aqueles que tiverem acesso a essa palavra, a essas considerações, que Deus te abençoe, que a palavra de Deus te encontre no seu momento, seja de manhã, de tarde, de noite, tomando café da manhã, na condução, onde for. O importante é que nós sejamos juntos e trazendo aqui algumas perspectivas, algumas visões daquilo que a palavra de Deus nos tem colocado, um desafio que tem nos unido nesse tempo. Se você tem nos acompanhado nessa trajetória, o nosso interesse é refletir no desafio, como falei, que não é pequeno, de viver uma fé pragmática, uma fé concreta, uma fé do dia a dia, né? Uma fé que transcenda os compêndios de teologia, e não há aqui nenhuma crítica à dogmática, à doutrina, não é? Absolutamente, nós não podemos viver sem ela, nós dependemos da religião para podermos compreender a nossa fé, mas queremos vivê-la longe, digamos assim, dos laboratórios, né? Dos momentos de elucubração ou de especulação racional, que são importantes, como falei, mas queremos vivê-la de maneira concreta. Você está convidado para participar dessa reflexão nessa manhã. Hoje, minha querida irmã, meu querido irmão, ficou, digamos assim, reservado para nós pensarmos um pouco sobre justiça, né? Como viver a nossa fé diante do desafio de sermos justos, ou diante do desafio de vivermos, de implementarmos, de transformarmos o nosso espaço de vida, que nós chamamos de Reino de Deus, dentro do projeto que Jesus trouxe, como um espaço de realização da justiça. Bom, notem, eu, por conta da minha vinculação secular, né, eu estudo direito, né, eu vivo a questão da justiça humana desde 1980, quando comecei a fazer faculdade. E nós estamos em 2023, as irmãs e os irmãos hão de compreender que eu estudo há algum tempo essa complexidade de fatores que traduzem o dilema, né? O desafio de compreender o que é ser justo, o que é justiça, o que é lei, o que é ordenamento jurídico, enfim, todo esse contexto. Enfim, então, eu poderia dizer alguma coisa a respeito disso, ainda que eu confesse de muita tranquilidade, sem fazer gênero, né, digamos assim, ou fazer espécie, que ainda continuo buscando entender o que é justiça. Estudei bastante, mas ainda não sei exatamente o que é. Nós aqui vamos buscar um conceito de justiça, já que é uma palavra polissêmica e ela enseja vários cenários, nós vamos olhar dentro do óculos do texto de Miqueias 6, o verso 8. E, enfim, eu peço que você tenha acesso aí ao texto. Se você não está preparado, dá uma travada no vídeo, discretamente, né? Vai buscar a sua Bíblia, certo? E me acompanha a partir de então em Miqueias 6, verso 8, muito embora eu vá ler aqui o versículo, mas fica aí a sugestão. Miqueias 6, versículo 8, ou versículo 8, ele diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto de Miqueias, aliás, esse é um texto que os seminaristas gostam, porque ele já vem com o sermão pronto, né? Ele já vem com os 3 pontos do sermão
ele já vem estruturado, né? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Então o sermão está pronto, não precisa o seminarista ficar perdendo tempo para estudar, né? Enfim, brincadeiras à parte, vejam, minhas irmãs e meus irmãos, esse texto de Miqueias, ele foi o núcleo, não vou dizer o único núcleo, mas um núcleo importante da chamada teologia da libertação, que hoje em dia nós passamos aquele momento. Eu confesso que nessa época eu fazia seminário e eu estudei muito a teologia da libertação, porque, digamos assim, estava na moda teológica a teologia da libertação. Eu não tenho tempo para ficar discutindo, enfim, não estou dizendo que não é importante, o tempo aqui não facilita, vamos fazê-lo domingo de manhã e eu peço que você esteja lá presente para a gente poder discutir esse tema, que é muito importante. Mas eu, particularmente, vou colocar aqui a minha percepção, a teologia da libertação teve, talvez duas grandes contribuições para o discurso teológico. Primeiro, a teologia da libertação, ela acabou com aquela segmentação corpo e espírito, ou, se você preferir, corpo, alma e espírito. Aquela divisão muito de uma perspectiva platonista, né, de uma visão grega, entre o mundo material e o mundo espiritual. A teologia da libertação, ela procura ver o homem como um todo, um complexo, uma coisa só. Me parece que esse é um ganho. O que isso tem a ver com a justiça? Calma que a gente vai chegar lá. E depois, a teologia da libertação teve uma grande contribuição para a teologia. Ela trouxe o discurso da injustiça social, e o discurso da justiça social traz a perspectiva das estruturas de pecado que trazem a pobreza e o sofrimento das pessoas. Quer dizer, aquela história de que o crente tem que ajudar as pessoas, tem que atuar na sociedade, tem que socorrer o pobre e a viúva. O que a teologia da libertação traz? Diz o seguinte: olha, é importante socorrer o pobre e a viúva, mas é importante acabar com essas estruturas de pecado que criam a pobreza e que criam essa situação de opressão. Não sei se me fiz entender. Quer dizer, esse discurso teológico da teologia da libertação tem esse mérito, ainda que, digamos assim, na minha modesta compreensão, esse discurso ele errou na dose, né? Porque acabou se perdendo e acabou ficando um tanto quanto panfletário e ficou muita libertação e pouca teologia, se eu me faço bem entender. No meio do caminho, e eu estou colocando aqui a minha postura, para ser discutida domingo de manhã. Estou te convidando para estar lá presente. Não me deixa sozinho, não. Apesar aí desse momento aí de feriado, etc., muitas pessoas viajam, mas está aí feito o convite. De qualquer maneira, o que nos interessa no texto de Miqueias, eu fiz essa digressão, não sei se com algum nível de clareza, para dizer o seguinte: o texto de Miqueias 6,8 é um texto nuclear, central, dentro dessa postura de justiça, no sentido de justiça social. Porque diz o texto, vou voltar a ele, se você já teve tempo de buscar aí a sua Bíblia, ou lembra do que eu li, o texto diz assim: que pratiques a justiça e ames a misericórdia. O que diz o texto? Ele tem duas lições, ou duas informações muito preciosas. Primeiro, que justiça não pode ser feita sem amor. Diz o texto, que pratiques a justiça e que ames a misericórdia. Então as duas coisas estão ligadas. Não sei se me fui exatamente claro. Para que você pratique a justiça, você tem que amar a misericórdia. São duas coisas que estão juntas. Elas não estão separadas, em universos que não se comunicam. Não tem justiça prática, segundo o profeta, se você não tiver amar, ou se você não exercitar, melhor dizendo, o amor misericordioso. Esse é o ponto.
né? Aqui a justiça não é uma justiça punitiva, não é uma justiça vingativa, não é uma justiça para aqueles que merecem e um castigo para aqueles que não merecem. Não é uma separação dos bonzinhos, não é uma separação dos mauzinhos. É uma justiça exercida com misericórdia. É uma justiça que ama a misericórdia. Por isso a praticidade da justiça, a concretude da justiça vai ter capilaridade na relação, meus irmãos, que acaba criando, digamos assim, um sistema de iniquidade social, onde pessoas não têm o que comer, como nós vemos hoje no nosso Brasil, enfim, já há algum tempo, os tempos não são bons, nós passamos aí por um período de pandemia, pelo menos uma pandemia que estamos ainda passando, mas com um cenário muito mais tranquilo, mais ameno, mais sereno, mas passamos um tempo desafiador. O irmão lembra, a irmã lembra disso daí, estamos aí ainda passando, mas a fase aguda foi anteontem, né? E nós temos aí realmente um déficit de bem-estar social, de pessoas miseráveis, de pessoas que não têm o que comer, e a tal da insegurança alimentar, que segundo dizem os entendidos, né, são aquelas pessoas que não têm, que começam o dia sem saber se irão poder se alimentar naquele dia. É a tal da insegurança alimentar. Esse contexto, meus irmãos, é o que diz o profeta, quer dizer, a teologia da libertação volta a esse ponto, e esse texto de Miqueias, ele resgata a importância do crente ou da fé, aquele que exercita a praticidade do seu cristianismo, dele ter como preocupação central as relações de iniquidade estabelecidas pelo pecado. Não podemos tolerar, irmãos, relações jurídicas, sejam elas trabalhistas, sejam elas empresariais, onde você traga, digamos assim, um elemento catalisador, né? Não sei se você lembra lá das aulas de química inorgânica, né? O elemento catalisador que vai criar, que vai estimular um estabelecimento de uma questão de sofrimento. Na verdade, praticar justiça na concepção dos profetas, na perspectiva de um cristianismo prático, não se conformar com o presente século, mas transformar-se com a renovação da vossa mente. Não meus irmãos, veja, esse é o ponto, me parece. É claro, temos que socorrer o pobre, temos que atender a viúva, temos que mitigar a dor das pessoas, mas a igreja tem que querer mais. Esse é o ponto. Não podemos apenas ficar, digamos assim, atuando nos efeitos do pecado. Se a sociedade ela está construída numa lógica pecaminosa, onde o Deus adorado é o Deus Mamon e não o Deus verdadeiro, que salva, que transforma, que faz tanto bem ao nosso coração. Essa que é a questão, digamos assim, o eixo, porque amar misericordiosamente significa praticar justiça, e justiça é experimentar essa misericórdia. Eu queria, e é claro, eu tenho um tempo e tento ficar dentro dele, não sei se consigo, eu queria dizer o seguinte: afinal de contas, meus irmãos, quem é que merece o socorro da igreja? Vou fazer essa pergunta. Quem é que merece o braço estendido da igreja? Quem é que merece esse atendimento, esse serviço de transformação justo, amoroso e misericordioso? Quem merece? Esse é um ponto importante, que eu também acho, eu estou achando muito hoje, né? Me desculpem, minhas irmãs e meus irmãos, eu estou aqui dando umas opiniões, mas enfim, vamos conversar, né? Eu estou sempre convidando, já fiz várias vezes, faço mais uma vez. Vamos lá domingo de manhã, né?
Acorda um pouco mais cedo, se você não estiver viajando, né? Ou se não der nesse domingo no outro, vamos lá com a gente. Mas deixa eu colocar um grilo na sua cuca. Uma expressão da minha época. Se você não é da minha geração, procure informação com seu pai, com a sua mãe aí. Deixa eu colocar um grilo na sua cuca. Afinal de contas, existem pessoas que merecem e pessoas que não merecem. Há um discurso aí, enfim, que diz assim, direitos humanos, você deve conhecer, para humanos direitos. Vou repetir, direitos humanos para humanos direitos. Quer dizer, qual é a lógica disso? Eu devo aplicar os direitos fundamentais da Constituição, os direitos humanos, etc., só para aqueles que forem cumpridores da lei. Aqueles que descumprirem a lei não merecem os direitos humanos. Bom, eu acho que de alguma maneira, não sei, essa percepção, ela anda um pouco dentro, enfim, é a minha compreensão, desculpem, me coloco aqui com muita humildade para discutir isso com os irmãos lá na igreja, que não dá, na verdade, mas me coloco à disposição para discutir esse negócio, porque eu acho que essa ideia, de uma forma que não é boa, ela acaba ficando meio no nosso meio, meus irmãos. Desculpe o meio no nosso meio, não foi a frase mais brilhante que construí, mas fica ali, dentro da nossa dinâmica eclesial. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, eu queria que você, e aí se você quiser dar uma travada no vídeo, é show de bola, ou se você, enfim, mas eu vou ler Tiago 4, a epístola de Tiago 4, os versos 11 e 12, são 2 versículos. E eu queria que você pensasse nisso, né? Sobre essa questão se tem pessoas que merecem o atendimento misericordioso e amoroso na prática da justiça pelo povo de Deus ou aqueles que não merecem. Veja lá Tiago 4, dos versos 11 e 12. Diz assim o texto, eu vou ler, né? Se você puder depois, enfim, arranjar um jeito de me acompanhar, é bom. Diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, ou julga a lei. Eu queria que você prestasse atenção especificamente nisso. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aí vem o verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, olha o que o texto está dizendo. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vou repetir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Eu queria tirar 2 lições desse versículo, ou desses 2 versículos, para caminhar, para concluir a nossa meditação nesse espaço de reflexão bíblica. Primeiro, minha querida irmã, aquele que julga o outro se coloca no lugar de Deus. É o que o texto diz. Quem está julgando o outro é aquele que tem condição de julgar o outro. Aquele que fala mal da lei, diz o texto, e julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Mas juiz. E aí, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, fazer justiça não é se colocar no lugar de Deus para julgar as pessoas. Eu serei julgado, você será julgado, todos nós seremos julgados um dia. Não adianta. Como diz o texto lá de Gálatas 6:2, a nossa função, diferentemente de Tiago 4, 11 e 12, que aqui diz que nós não temos que julgar ninguém, porque quem julga o outro
se coloca no lugar de Deus, eu queria que você pensasse nisso. Aquele que julga o outro, ele está exercendo um espaço de idolatria. Esse é o ponto. Porque quem julga o outro, se o outro merece, se o outro não merece, se o outro deve receber, se não deve receber, se o outro é mais pecador ou menos pecador, se o outro cometeu um pecado de classe média ou não cometeu um pecado de classe média, porque tem isso também, né? Porque nós gostamos mais do pecado de classe média, se é que eu posso me fazer entender, do que aquele pecado que nós não classificamos de classe média, que esse a gente nem quer ver, não deixa nem entrar na igreja. Desculpem a palavra direta assim, até no finalzinho da reflexão, mas pense nisso. E essa é a provocação para você estar conosco lá na igreja. Mas vejam, aquele que se coloca no estado e no espaço de julgamento, esse está querendo sentar no trono do Deus Altíssimo. Minha irmã, meu irmão, não entre nessa não. Não faça isso. Toda vez que o homem quis ser igual a Deus, não deu certo, não foi bom para ninguém, nem para quem sentou nesse trono, e nem para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Na verdade, a nossa função não é julgar os outros, nós não somos juízes. Nós somos aquilo, como falei há pouco, e agora eu vou dizer, conforme o versículo 2 de Gálatas 6. Nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Porque isso é praticar justiça, diz lá Gálatas. Porque quem carrega a carga do outro cumpre a lei de Cristo. Porque Cristo carregou a minha carga e a sua carga. E ele deu para que nós carregássemos o seu fardo. E o fardo do Senhor é um fardo leve. É um fardo de bênção. É um fardo de perdão. É um fardo de misericórdia. Essa, meus irmãos, é a dinâmica da justiça que salva e que é a justiça que nós queremos implantar no mundo. Que essa palavra faça bem ao seu coração. Como falei, foram alguns apontamentos de uma discussão muito mais ampla. E eu tenho certeza, a minha prece é nesse sentido, que essa palavra chegue até você, faça bem ao seu coração, mas que ela sirva não só para que você redimensione as suas prioridades, mas para que você esteja conosco nesse momento de escola dominical, crescendo até a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Estou te esperando lá, hein? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.